Boa noite, meus irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Nós estamos dominicalmente pregando nesse Evangelho e hoje chegamos então ao capítulo 10, os versículos de 17 a 22. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 10, os versículos de 17 a 22. Eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanharão nas suas Bíblias ou a projeção aqui. Diz assim então a palavra do Senhor. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Somente uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Vamos orar, feche os seus olhos. Ó Deus santo e bendito, Senhor nosso, dá-nos tua bênção nesse momento. Dá-nos tua graça, a fim de podermos entender a sua santa e bendita palavra. Que o teu Espírito, então, fale aos nossos corações, instruindo, advertindo, corrigindo, aconselhando, confortando. Também, ó Deus, admoestando. Que o teu Espírito, então, opere poderosamente em cada um de nós, segundo o teu querer, segundo a nossa necessidade. Dá-me também a tua graça, me abençoe, para que eu possa, com fidelidade, transmitir a tua palavra, a fim de que o teu povo te ouça. E as minhas fraquezas, os meus pecados não sejam impedimentos. Que tão somente o Senhor honre o teu povo, o teu filho e nos abençoe, dando-nos a bênção de te ouvir pela pregação. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Bom, domingo passado então, como é uma continuação, eu tratei sobre o que é ser como criança para receber o reino dos céus. E eu expliquei aos irmãos, no domingo passado, nos versos de 13 a 16, que essa seção maior do Evangelho, do capítulo 10, melhor dizendo, ela é uma seção que visa nos mostrar como os fortes são admirados e escolhidos na terra e como os fracos são rejeitados. Entretanto, ao fazer assim, ao registrar assim a palavra, nós cremos que o Espírito Santo estava exatamente nos instruindo, conforme a própria palavra do Senhor Jesus, que para recebermos o reino, necessário é que nós sejamos fracos, para que Cristo nos torne fortes. Porque o contrário é o que se dá no mundo. Os fortes são preferidos, os fracos são rejeitados. E o Senhor então disse que aquele que quer receber o reino tem que ser como uma criança, ou seja, tem que ser fraco, para que o próprio Senhor Jesus o transforme em forte e assim possa então receber o reino e a vida eterna. E finalizando então essa sessão maior que visa tratar deste assunto, nós temos aqui o relato de um jovem, de um homem rico. Lucas é quem vai dizer que ele é jovem. Mateus diz que ele é um homem de posição. Lucas diz que ele é um jovem também e de posição. Mas Marcos nos diz que ele era um homem de grande riqueza. Então,
Quando olhamos os 3 evangelhos, nós percebemos então que esse homem era um jovem rico, mas não quer dizer uma pessoa na adolescência, mas um homem na casa aí dos seus 30 até os 40 anos, e que além da riqueza também deveria exercer algum tipo de autoridade dentre o povo de Israel para receber então toda essa importância. O texto nos diz então que esse homem correu até o Senhor Jesus Cristo. Jesus estava de caminho para Jerusalém. E esse homem então ajoelhou-se ao encontrar o Senhor e lhe fez uma pergunta muito importante. O que é que eu faço, ou o que me falta, para herdar a vida eterna? Hoje eu quero tratar com os irmãos sobre deixando tudo para seguir a Cristo, que é exatamente a temática desse texto. E essa pergunta, o que eu faço para herdar a vida eterna, ela é uma pergunta crucial. Porque essa pergunta trata sobre o destino. Sobre o destino de cada um daqueles que estão sobre a face da terra depois que morrerem. Para onde nós iremos? Que tipo de eternidade nós herdaremos da parte de Deus? Que tipo, então, de esperança nós possuímos acerca dos céus e de Deus? Então, essa é uma pergunta extremamente importante. E por isso é uma pergunta que também nós devemos nos fazer e fazer então ao Senhor em oração. O que é que nos falta para herdar a vida eterna? Naturalmente que essa pergunta ela é importante, mas ela foi colocada de uma forma que revela a crença daquele homem. Note que ele disse: o que eu farei. Então, eu vou explicar o que é isso e os irmãos perceberão que isso também demonstra qual é a nossa fé. Porque muitos até fazem essa mesma pergunta: o que me será herdado, o que me será dado a mim como herança na eternidade? Mas, pela fé que possui, ele pode ignorar a pergunta ou pode de fato tratá-la com seriedade. O certo é que tanto eu como os irmãos precisamos compreender que, para herdar o reino, precisamos ser como crianças, foi o que Jesus tratou nos versos anteriores. E isso significa dizer dependência. A criança depende integralmente dos pais. A vida da Luísa, por exemplo, está completamente nas mãos do Jean e da Rafaela. Ela nem discerne de bem ou de mal para si. E a Bíblia então diz que nós devemos ser como crianças no que diz respeito ao reino dos céus, ou seja, devemos depender integralmente do Senhor Jesus Cristo, assim como uma criança depende de nós. Eu vou abordar o texto então, como eu já mencionei, dadas essas explicações, e eu vou abordar esse texto em 3 partes. Nós vamos ver então essa pergunta valiosa, que foi feita, a saudação e a pergunta. Veremos também que o Senhor Jesus vai revelar o coração desse rapaz numa resposta. E no final, então, também veremos a resposta que o próprio homem vai dar à última palavra de Cristo, quando ele disse: vai, vende tudo o que tens e dependa integralmente de mim. Então, eu vou abordar dessas três formas. Em primeiro lugar, nós temos aqui como uma narrativa, nós temos aqui o encontro e a saudação. Então nós temos o Senhor Jesus Cristo se dirigindo para Jerusalém, e chega então esse homem de posição, rico, e ajoelha-se em sinal de reverência e saúda o Senhor Jesus Cristo dizendo: bom mestre. Essa saudação ela é importante porque ela demonstra o que estava no coração daquele homem. A saudação, bom mestre, ainda que pareça para muitos ser uma saudação de respeito e de atenção para com Cristo, mas ela é uma saudação perigosa, por 2 razões. Primeiro,
aquele homem não conhecia Cristo. E entre os judeus, ninguém saúda outro, pelo menos naquela época, ninguém saudava outro que não conhecia, dando-lhe o título de mestre. Então, quando aquele homem encontra o Senhor Jesus Cristo, se ajoelha e lhe diz Rabi, que é a palavra grega para mestre, de forma comum isso não acontecia. Somado-se a isto, aquele homem ainda o chamou de bom mestre. Então, ainda que pareça ser uma saudação respeitosa, ela também tem um quê de bajulação. Ela também tem um aspecto bajulador. E é por isso que Jesus respondeu para ele, aos olhos, de uma forma grosseira, mas pela palavra, Jesus respondeu de uma forma honesta. Por que me chamas bom? Nem me conheces. Por que me chamas bom? Mas em segundo lugar, dentro dessa saudação, havia também um costume em Israel naqueles dias, aonde os judeus costumavam chamar apenas uma única pessoa de bom, que era o Senhor nosso Deus. Dificilmente eles chamariam outra pessoa de boa. Na Escritura, por exemplo, na Bíblia Sagrada, todas as vezes que a palavra bom é dirigida a um homem, é sempre no sentido derivado. Os justos são assim, ou seja, isso é derivado. Eles são assim porque vem de outro a justiça. Os bons fazem isto, ou seja, ele é bom porque ele faz aquilo. Aquilo é derivado, foi dado por outro. Então, quando aquele homem diz bom mestre, isso fica muito claro, a sua saudação bajuladora, mas ao mesmo tempo também revela as suas crenças. Ninguém bajula outro sem interesses. Mas lembre-se, a pergunta é, o que eu farei para herdar a vida eterna? Quando esse homem se apresenta e diz ao Senhor Jesus Cristo, bom mestre, não é? Bom mestre. O que aquele homem estava dizendo, quando ele diz bom para uma pessoa que ele não conhece, é que ele também se achava bom. E agora ele encontrou alguém igual. Ele é bom porque eu também sou bom. Por isso ele pôde, com arrogância, achar que ele podia herdar a vida eterna, por si só. Agora, aquele homem encontra o Senhor Jesus Cristo, que na sua mente era também um homem bom e justo, porque fazia algumas coisas boas, assim como ele. Então é como se ele dissesse, nós somos bons, nós vamos herdar a vida eterna, então eu estou apenas aqui para confirmar. Me falta alguma coisa para ir para o céu? Me falta alguma coisa para chegar aos céus? Se me falte, então me apresente. Aquele homem estava se identificando com Cristo, ou identificando Cristo com ele, porque ele cria que, de fato, os homens naturalmente podem ser bons. E é um engano. Naturalmente, nós não podemos ser bons. Não há bondade fora de Deus. Toda bondade que é manifestada na terra por qualquer um de nós, ela primeiramente vem do Senhor. Ninguém acode um aflito antes de Deus. E se um dia acudirmos um aflito, por exemplo, em sinal de nos ensinou que tal coisa era boa. Então não há bondade fora de Deus. Mas quando aquele homem saúda o Senhor Jesus Cristo dizendo bom mestre, o que ele está dizendo é, verdadeiramente existe bondade fora de Deus. Existe bondade nos homens. Por isso que nós podemos trabalhar para herdar a vida eterna. Uma audácia, né? Uma petulância. Alguém achar que ele pode ter algum tipo de bondade fora de Deus. Por isso que ele não pergunta, Senhor, eu preciso de fé para ir para o céu? Não, a sua pergunta é, o que eu farei? Sou eu quem vou fazer para herdar a vida eterna. Na verdade,
Esse tipo de saudação revela que aquele homem já cria que ele tinha vida eterna. A única coisa que ele está buscando é uma confirmação. Ele só quer que alguém confirme o que ele já possui em seu coração. Eu sou bom e por isso eu estarei nos céus. Eu não preciso de Deus para me salvar, nem de Cristo. Foi exatamente isso que aquele homem revelou na sua saudação. Entretanto, o Senhor Jesus Cristo lhe responde de uma forma muito amorosa. Então Cristo diz: ninguém é bom. Por que você se julga bom? Ninguém é bom. Por que você se julga ser bom? E então o Senhor diz: só há um bom, e esse é Deus. Então, nesse momento, o Senhor começa a dirigir aquele homem para que ele pudesse entender que fora de Deus não há bondade. Na verdade, Jesus foi muito gentil em dizer: a sua saudação é bajuladora, a não ser que você creia que eu sou Deus. Então, Cristo foi muito gentil, muito amoroso. Ninguém é bom. Só um é bom. E esse é Deus. Então, se você me chama de bom, então você precisa crer que eu sou Deus. Entende agora como a saudação é bajuladora? E aqui, irmãos, fazendo uma aplicação para as nossas vidas. Talvez você pergunte: sim, pastor, o que é que isso tem a ver conosco? Tudo. Nós muitas vezes também somos bajuladores com Deus. Nós não cremos que Ele é Deus, nós não queremos viver com Ele sendo seus servos, mas nós muitas vezes bajulamos Deus para receber algum tipo de aprovação divina. Já percebeu como as pessoas, em momentos de sofrimento, apelam para o consolo de Deus, mas no momento que a dor passa, se esquecem de que Ele as consolou? São bajuladores. E às vezes nós fazemos o mesmo. Em situações de perigos, somos bajuladores. Oh Deus, o Senhor que pode todas as coisas, mas nós não cremos que Ele pode, de fato, dirigir a nossa vida, porque se crêssemos, nos entregaríamos aos seus cuidados. Quando o nosso coração está fora de Deus e está centrado apenas em nós mesmos, nós somos bajuladores. Somos bajuladores com Deus e somos bajuladores com os outros. Porque nós estamos andando à procura de aprovação. Veja se não é assim. Estamos andando constantemente à procura de aprovação. E quando alguém nos aponta nosso pecado, ele é mentiroso. Porque o desejo de aprovação é o irmão gêmeo da autogratificação, do mérito. Né? Do merecimento, perdão. Eu mereço. Por isso que Ele tem que me dar. Por isso, irmãos, é importante observarmos que Deus conhece nossa saudação para com Ele. E Ele sabe se existe fé ou bajulação. O conselho é que deixemos tudo para seguir a Cristo. E isso começa no coração. Precisamos deixar cada um de nós a nós mesmos, para que o nosso coração esteja centrado em Cristo. E aí sim, não mais buscaremos autogratificação, não mais buscaremos confirmação de algum tipo de coisa boa em nós, mas aí sim buscaremos Cristo, o seu reino e a sua glória. E a sua glória. Mas, em segundo lugar, o texto também nos mostra uma pergunta valiosa e uma resposta mais valiosa ainda. Note comigo
A partir do versículo de número, no verso 17, o homem faz a saudação, bom mestre, e logo em seguida ele faz a pergunta: que farei para herdar a vida eterna? E no verso 19, então, 19 e 20, o Senhor Jesus lhe responde dizendo: sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Observe que após aquela saudação, então é feita essa pergunta, não é? E a pergunta trata do destino eterno. Senhor, o que é que eu faço, né, para assegurar a minha morada eterna nos céus? Então, aquele homem está interessado na eternidade, e isso é importante. E eu chego a dizer que nós também devemos nos importar com a nossa eternidade. Porque aquilo que você decidir nesta terra é exatamente o que vai marcar aonde você vai estar na vida futura. O que você decidir hoje vai determinar para onde você vai mais tarde. Então a pergunta é importante: o que farei eu para herdar a vida eterna? É uma pergunta extremamente importante. Porém, essa pergunta, ela é carente. O homem pergunta: o que é que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, ele quer ser independente de Deus. Ele não quer ter necessidade de ninguém. Aquele homem não quer ir para o céu para viver com Cristo. Aquele homem quer ir para o céu para estar no céu, porque é um lugar de glória, um lugar de louvor. Mas ele não quer ir para estar lá com Cristo. Por isso que ele quer ir de forma independente. O que eu vou fazer para ir para o céu? Me falta algo? É a sua pergunta. É a sua pergunta. O que eu faço para alcançar a salvação? E o Senhor Jesus Cristo, extremamente bondoso, como sempre foi e é, Jesus dá uma resposta que é fantástica. Uma resposta maravilhosa. Jesus cita então 6 mandamentos. Os 10 mandamentos são divididos em 2 tábuas. A primeira com 4, a segunda com 6. A primeira tábua são os mandamentos que tratam do relacionamento do homem com Deus. A segunda tábua são os mandamentos que tratam do relacionamento do homem com o homem. Então Jesus citou os 6 últimos mandamentos, os mandamentos da segunda tábua. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudar ninguém, que é uma linguagem da Septuaginta. Depois eu explico aos irmãos. Para o 10º mandamento, que é não cobiçar, honra teu pai e tua mãe. Então, uma resposta maravilhosa. E por que Jesus respondeu assim? Por que Jesus não disse: olha, você não pode se salvar? Por que Jesus respondeu citando os mandamentos? A resposta é simples. Jesus está direcionando aquele homem para o foco certo. O foco não é o que eu faço para herdar a vida eterna. O foco é: será que Deus tem uma vida para me dar? Eu não posso ir para a casa de Deus se a sua casa estiver fechada para mim. Eu não posso entrar no reino de Deus se o seu reino estiver fechado para mim. Então a pergunta não é o que eu faço para herdar a vida eterna. A pergunta é: Deus tem uma vida eterna a qual Ele quer me dar? E Jesus faz isso citando os mandamentos, exatamente para direcionar o foco do coração daquele homem. A questão é Deus, é a pessoa de Deus. Deus é a verdadeira pessoa bondosa que pode salvar. Então Jesus está tirando o centro da vida daquele homem, que era ele mesmo, e por isso estava fazendo a pergunta importante, mas de forma errada, e colocando em Deus. O ponto de partida da pergunta está errado. Não é o que eu devo fazer para ir para o céu. O ponto de partida é: Deus quer que eu vá para o céu dele? Esse é o ponto de partida correto. Você pode observar que nós temos a mania
de toda a vida de tratar do céu, nós sempre tratamos a partir do homem. Mas veja, o céu é de Deus, a vida é de Deus, então eu não posso perguntar se eu vou para o céu sem primeiro perguntar: Deus tem um céu para mim? Porque eu posso fazer as melhores obras na terra, se o céu não estiver aberto para mim, eu não vou entrar lá à força, a não ser que eu seja mais poderoso do que Deus. E nós não somos. Então Jesus está corrigindo o coração daquele homem que estava no lugar errado. O centro da vida daquele homem estava errado, o centro da vida daquele homem era ele mesmo. Por isso ele disse: o que é que eu vou fazer para herdar o céu? Jesus muda o centro e diz: o centro é Deus. A pergunta é: será que Deus quer que você vá para a casa dele? Essa é a pergunta. Será que Deus tem um céu para você? Essa é a forma correta de se perguntar. Talvez Deus não queira que você vá para o céu dele. E aí? Vai fazer o quê? Vai fazer nada. Mas o texto então nos informa que aquela resposta não foi muito animadora. Foi muito animadora aquela resposta. Porque o homem ele está buscando uma autoconfirmação de si. Ele não quer que Jesus diga: falta isso. O que ele queria ouvir era: você é bom demais, fica assim que você já está lá. Então, não percebendo a maravilhosa graça na resposta, o homem então responde ao Senhor Jesus Cristo. No verso 20 disse: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude. Continuou com o coração em si, ele não entendeu as palavras da salvação. Ainda continuou pensando que ele podia se salvar. Notem, meus irmãos, que uma pessoa pode praticar os 6 últimos mandamentos nos seus relacionamentos com as pessoas. Ele pode fazer isso, de forma exterior ele pode fazer isso. Mas o seu coração também pode ainda continuar cego com respeito a Deus, a Cristo e a salvação. Uma pessoa pode, de fato, nunca tirar a vida de outro, mas não quer dizer que, de fato, ele tema a Cristo, ou ame a Cristo, ou creia em Cristo, ou deseje o céu. Uma pessoa pode, sim, ter uma vida de conformidade com a lei, no que diz respeito à parte visível, exterior da vida. Mas a alma pode continuar incrédula, cega na escuridão quanto ao reino dos céus. O próprio apóstolo Paulo disse isso em Filipenses 3, verso 6, ele apresentando a vida dele antes da sua conversão, ele disse: no que diz respeito à lei, eu era justo, mas era um incrédulo. E se Cristo não o alcançasse, ele teria se perdido em seus pecados e incredulidade. Então, não basta ter uma vida aparente de conformidade com a lei, se a alma não foi ainda iluminada pelo Espírito do Senhor. E aqui, então, eu também quero fazer uma aplicação para nós. Nós estamos diante de um texto onde o Senhor Jesus esclarece para nós a verdadeira e a falsa religião, a verdadeira e a falsa fé. E nos nossos dias, que muito tem se falado de fé, qual é a verdadeira? Nos nossos dias, muitos têm saído afora pregando o Evangelho. Qual é de fato o verdadeiro? Esse texto nos esclarece qual é a fé verdadeira, qual é a religião verdadeira, qual é a falsa. Qual é a falsa? A fé verdadeira, que é a fé cristã, ela não pergunta o que eu faço para chegar aos céus. A fé verdadeira, ela pergunta o que Cristo fez para que eu chegasse aos céus.
Todas as outras religiões, pode fazer um desafio, quem estiver até na faculdade pode fazer as ciências da religião, que você depois vai só me confirmar. Todas as religiões na face da terra se distinguem da fé cristã por causa de uma questão. Nas outras religiões, os homens se salvam, eles precisam fazer. Na fé cristã, isso já foi feito e nós recebemos pela fé. Fazer ou depender daquilo que foi feito é a diferença entre o falso e o verdadeiro, entre a fé verdadeira e a fé falsa. A fé cristã é a única verdadeira exatamente por causa disso. Porque o relacionamento de Cristo com os salvos não depende do que os salvos fazem. O relacionamento de Cristo com os salvos é estabelecido no que Cristo já fez. A falsa religião, ainda que com o nome de cristã, vai ser o contrário. Você vai ter que fazer, você vai ter que trabalhar para se salvar. Por isso o homem disse: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O verdadeiro confia no que já foi feito. O falso acredita que pode fazer. Lembra da criança que eu mencionei anteriormente? A criança depende do que é feito. Por quê? Porque ela é impossibilitada de fazer. E aí, meus irmãos, também surge uma pergunta para nós, né? Qual tem sido a nossa religião? Qual é a sua fé? Você tem dependido do que Cristo já fez para a sua salvação? Ou você tem buscado se salvar pelas suas obras? Qual é a sua fé? A falsa diz: você precisa trabalhar. A verdadeira diz: dependa do que já foi feito. Outro já alcançou vida eterna. Por nós e para nós. Qual desses caminhos nós vamos seguir? E em terceiro e último lugar, os versos de 20 a 22. Então, dada essa resposta, no verso 20, tudo tenho observado desde a minha juventude, nós temos então agora nos versos 20 a 22, no terceiro ponto, que aquele homem, com essa palavra, ele descobriu para si próprio o que estava no seu coração. Na verdade, o Senhor Jesus trabalhou para que aquilo que estava lá dentro pudesse vir para fora. E agora o próprio homem pudesse enxergar quem de fato ele era e qual era a sua religião. Então, Jesus então disse ao homem, veja que Jesus fitou, olhou nos olhos, cara a cara, o amou e disse: só uma coisa te falta. Lembra que ele veio buscar, né? O que me falta? Jesus disse: então, agora só uma coisa te falta. Vende tudo o que tens, dê aos pobres, e terá um tesouro no céu. Então vem e siga-me. Então venha e siga-me. Depois de ouvir o Senhor Jesus, depois de ouvi-lo dizer: eu tenho observado toda a lei desde a minha juventude, então o Senhor Jesus agora lhe diz o que realmente faltava, né? Faltava o primeiro mandamento. Alguém sabe qual é o primeiro mandamento? Eu vou dar uma pista. O livro do Êxodo, capítulo 20, verso 3, Deus disse: não terás outros deuses diante de mim. Deus precisa ser nosso Deus nesta terra, se nós queremos que Ele seja nosso Deus na vida vindoura. Ninguém vai aos céus, ou ninguém receberá a vida eterna, para que Deus lhes seja Deus nos céus, se Deus não for primeiro seu Deus nesta terra.
Então Jesus disse ao homem: uma coisa te falta. Falta Deus ser o único Deus na sua vida. Falta Deus ser o único Deus na sua vida. O primeiro mandamento exige que nada nem ninguém possa ficar entre Deus e nós. Nada nem ninguém pode ficar entre Deus e nós. E no caso daquele homem, a riqueza estava no lugar de Deus, no coração dele. Por isso ele tanto batia na tecla: o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? A riqueza estava no lugar de Deus, no coração daquele homem. E quando Jesus disse a ele: venda tudo o que tens e terás um tesouro no lugar para o qual você me perguntou, o que eu faço para herdar a vida eterna, e depois venha e me siga, Jesus então estava revelando àquele homem que ele tinha um ídolo. Não era feito de gesso, de madeira, de pedra, de prata, de ouro, de nada. Ele tinha um ídolo, e o ídolo era a sua riqueza. Por isso que ele se gabava tanto de cumprir os outros mandamentos. Ele não cobiçava, ele não dava mau testemunho, não matava, não furtava, não adulterava, honrava os seus pais. Ele, de fato, tinha um ídolo. Ele julgava-se bom por aquilo que possuía. E então Jesus agora diz a ele: pois aquilo que você possui, nesse momento, é o que te impede de chegar aos céus. Jesus estava, naquele momento, fazendo um contraste entre a obediência aos 6 mandamentos desde a juventude, com a desobediência ao primeiro mandamento, que sempre ocorreu em sua vida. Ele era um idólatra. Ele era um idólatra. A sua obediência externa aos mandamentos nada mais era do que uma máscara para encobrir o coração que tinha um outro Deus que não era o Deus verdadeiro, a sua própria riqueza. O texto então diz que Jesus o amou e lhe disse a verdade. Jesus disse: desapegue-se de tudo o que você confia, ama e deposita esperança. Nesse caso era a riqueza. Você quer mesmo ir para os céus? Então aprenda a confiar, depender e esperar somente em mim. E então Jesus disse: venha e siga-me. Dependa e viva de mim como uma criança. O verso 22 nos diz que o homem saiu contrariado, triste. Muito triste. Por quê? Porque era dono de muitas propriedades. O homem então agora saiu triste, porque o Senhor mostrou que ele era um idólatra. Não era bom, não tinha méritos para ir para os céus, não podia herdar a vida eterna pelas suas qualidades, mas na verdade precisava deixar de amar a riqueza e aprender a amar apenas a Ele, o próprio Senhor Jesus Cristo, como seu único e suficiente Deus. Como seu único e suficiente Deus. E eu quero fazer então mais algumas aplicações rápidas para nós. A primeira é que talvez você possa ler o texto e achar que Jesus é contra a riqueza. Não, Jesus não é contra a riqueza. Talvez você ache também, e muitas pessoas dizem, né, que o dinheiro é mal por si próprio. Não, porque ele não tem vida. A ordem para vender tudo, ela é muito particular, Jesus disse para aquele homem, né? Porque a riqueza daquele homem era o ídolo daquele homem. O que Jesus, na verdade, estava ensinando é que as riquezas são perigosas. Elas exigem mais cuidados. Por quê? Porque eu e você não somos bons. Porque nós ainda somos pecadores, somos maus. E nós temos muita facilidade em nos afeiçoar ao que possuímos.
E essa afeição pode levar à idolatria. Nós temos muita facilidade em criar ídolos, em fabricar ídolos. Então a riqueza em si mesma, ela não é má. Não é má. Mau é o coração de qualquer um de nós que as possua, que as ame e que as torne o centro da vida. Porém, e é verdade, aqueles que têm grandes riquezas, eles têm mais trabalho de santificar os seus corações para Cristo. Eles têm mais trabalho de depender de Cristo, de confiar e de esperar em Cristo. Mas as riquezas, por si só, não é má. Então não pense que Jesus vai mandar você vender o que você tem para segui-lo. Talvez ele mande você abandonar outra coisa que você não tem, mas quer ter, e que é o seu ídolo. Em segundo lugar, como aplicação, Jesus então disse para o homem que faltava ele obedecer o primeiro mandamento. E esse mandamento exige que nada e nem ninguém ocupe o lugar de Deus em nosso coração. E aí eu te pergunto, qual é o centro? Quem está no centro da sua vida? O centro da sua alma, o centro da sua vida pertence ao Senhor ou pertence a alguém, a alguma outra coisa ou pessoa? Talvez seja o seu trabalho, o seu salário, talvez seja o seu sonho, sua aposentadoria, seu concurso. Quem está ocupando o centro da sua vida? Talvez você possa dizer como esse homem, eu nunca matei, nunca roubei, vou para o céu. E aí você vai ter que ouvir Jesus dizer, cumpristes o primeiro mandamento? E então a máscara vai cair, a idolatria vai aparecer. Se tem alguém ou alguma coisa ocupando o lugar de Deus no teu coração, isso é idolatria. E a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Então, talvez o Senhor não esteja dizendo para você essa noite, vendo o que você tem para me seguir. Talvez o Senhor esteja dizendo para você, abandone o seu amor idólatra pelo marido, pela esposa, pelo filho, pelo concurso, pelo emprego, pelo seu carro, pelo seu dinheiro, por alguma coisa. E vem e siga-me. Porque podem ser estas coisas que estejam ocupando o centro da sua alma, o centro da sua vida. Examine-se, o que ocupa o centro da sua vida? E por fim, talvez você ache que Jesus pediu demais, né? Poxa, pediu para o homem vender tudo o que tinha, ficar pobre e vender e dar aos pobres para poder ter um reino nos céus. Será que ele pediu muito? Eu creio que não. Se você ler a Bíblia, você vai perceber que nada ficou entre Cristo e nós. Nada. Aquele homem podia ser rico. O Senhor Jesus Cristo era muito mais rico do que ele. Porque o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus não tem riquezas apenas no que diz respeito a ouro e prata. A vida de cada ser humano que crê ou não crê nele está nas mãos dele. É seu tesouro. Desde toda a eternidade, o Senhor Jesus Cristo esteve em glória, majestade e esplendor. Centenas de milhões de anjos para o servir constantemente, dono dos céus e da terra. Mas houve um momento que ele precisou encarnar. Houve um momento, pelo decreto eterno, que o Filho teve que se esvaziar de toda a sua riqueza, sua glória e seu esplendor, por algum momento. E o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 2 que mesmo sendo Deus, não viveu como tal entre os homens. Tudo isso para nos salvar. Nada ficou entre nós, entre Cristo e nós. Por isso que Deus pode com razão exigir que nada fique entre Ele e nós.
Em 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, o apóstolo Paulo diz assim: sendo rico se fez pobre para nos tornar ricos, por causa de sua graça e salvação. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, diz: em troca da alegria que estava proposta, ele suportou a cruz, deixou a alegria do Pai e da glória para suportar sofrimento por nossa causa. Não é sem razão que o apóstolo Paulo, aos Romanos, capítulo de número 8, um versículo que muitas pessoas às vezes até citam, sem nem saber por que ele existe. O apóstolo Paulo disse assim, Romanos 8, a partir do versículo 37, Paulo diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos e nem os principados, nem as coisas do presente, nem muito menos do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada ficou entre Cristo e nós. E por isso que a exigência é: nada pode ficar entre nós e Cristo. Talvez alguém pergunte: mas Senhor, por que um idólatra não herda o reino dos céus? É por isso. Porque tem alguém que está no lugar de Deus e entre Deus e o seu povo. Por esta razão, então, nós podemos concluir e dizer que o que Jesus pediu para aquele homem é completamente possível e de muito pouco valor, diga-se de passagem. Porque o pouco que Jesus pediu para aquele homem se desfazer, em momento algum pode se comparar ao muito pelo qual ele próprio Cristo teve que se desfazer para nos salvar. No fundo, meus irmãos, a única pessoa que renunciou tudo por nós, ou que renunciou tudo para salvar pecadores, foi o Senhor Jesus Cristo. Foi o Senhor Jesus Cristo. Portanto, pela fé, renuncie o seu pouco para ter um tesouro nos céus, para ter a vida eterna